E oi, pessoal, estamos de volta aqui para nossa terceira aula. E como prometido, hoje eu vou ensinar para vocês os pontos básicos, certo? Eu vou tentar deixar para vocês também os gráficos de como esses pontos básicos eles vão estar aparecendo para vocês nas receitas, às vezes que vai encontrar pela internet, os PDF e tudo mais, tá? Então, a gente vai começar hoje com o básico. Para vocês verem melhor os pontos que eu vou estar fazendo, eu tô usando a agulha de 4,5. Ela é bem grossa, tá vendo? Mais grossinha do que o normal. E eu tô usando um barbante de número 6, na cor pink, porque também ele é mais grosso e aí vocês vão conseguir enxergar melhor. O primeiro ponto básico que a gente vai aprender hoje é o que a gente chama de correntinha. Eu vou pegar aqui uma folhinha, só para vocês entenderem. A correntinha nos gráficos sempre vai aparecer assim, certo? Então, ela sempre vai aparecer assim. Cada círculo desse corresponde a um ponto de correntinha. E aí eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai fazer esse ponto de correntinha, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, o fio e a gente vai fazer um nó corrediço, que é o quê? A gente, ó, faz uma orelhinha nele e gira, tá vendo? Gira ele. Pega, gira e, ó, vai botar aqui por cima do fio. E eu vou puxar o fio de dentro, fazendo um nó. E aí eu só puxo pra fechar esse nó. Vamos lá fazer de novo. Eu venho aqui, giro, vou dar uma volta, vou botar por cima e puxo. Isso é o que a gente chama de nó corrediço. Você pode começar como eu ensinei já o anel mágico, que vem aqui e passa, dá no mesmo. Quando você puxar, o nozinho fica feito, tá? E aqui, ó, a correntinha nada mais é do que esse aqui. A gente vai laçar a linha e vai puxar. Laça, puxa, laça, puxa, laça, puxa, laça, puxa. E isso aqui é o que a gente chama de correntinha, tá? Ela pode ser bem apertadinha, como eu fiz agora, ou ela pode ser mais frouxa. Isso aí depende do que você quer fazer. Vou fazer de novo. Fiz o nó corrediço. Ajusto para ele não ficar sambando. E aí eu vou laçar. Ai, apertei demais. E puxar. Laço e puxo. Laço e puxo. Laço e puxo. Se eu faço a correntinha bem apertadinha, ó, ela fica toda fechadinha. Se eu quiser que ela fique mais folgada, porque eu quero que a peça fique com um caimento mais leve, mais maleável, é só eu ir dando folga, ó. Bem apertadinha, bem frouxinha, tá? A gente vai fazer, para o nosso próximo ponto, eu vou ensinar vocês a fazer o ponto baixíssimo, certo? Ele vai aparecer com o mesmo círculo, só que pintadinho. Então, ele quer dizer que é o baixíssimo. Então, a gente vai fazer aqui uma correntinha. Um, dois, três, quatro, 5, 6. Fiz 6, certo? E aí, eu vou voltar, não no primeiro, mas no segundo ponto, e vou enfiar a agulha e puxo toda de uma vez. Novamente, ó, vou passar a agulha, vou puxar o fio e puxar todo de uma vez. Vou fazer de novo para vocês verem, aqui mais perto. Eu vou passar a agulha aqui, ó, por dentro dessa laçada. Vou puxar a linha e essa mesma linha eu vou passar por dentro da correntinha. E isso é o que a gente chama de ponto baixíssimo. Olha como é que ela fica. É um ponto sobre outro. Tá vendo? Isso é o que a gente vai chamar de ponto baixíssimo. Agora eu vou ensinar para vocês, deixa eu desfazer aqui, o que a gente chama de ponto baixo, tá? Então, o ponto baixo, ele vai aparecer como um xizinho. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5,
correntinhas, eu vou fazer uma sexta correntinha, e em cima de cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, ele vai aparecer assim, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e eu fiz o 6, porque ele vai ser o ponto que levanta. Venho no próximo ponto aqui, passo a linha, e ao invés de eu passar de novo, como eu fiz no ponto baixíssimo, eu vou passar outra laçada por dentro dos dois pontos. Enfio a agulha, puxo a linha, vou ficar com duas linhas aqui e fecho o ponto. Novamente. Isso é o que nós chamamos de ponto baixo, tá? E ele vai ficar assim, ó, com essa altura. O ponto que a gente deu no começo, né? Ele vai fechar e aqui eu vou ter os 5 pontos baixos. Outro ponto que a gente vai ter, que vai ser muito utilizado no crochê, vou deixar só 5, como a gente já viu, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. É o meio ponto alto, tá? Então, eu tenho 5. Para ser meio ponto alto, eu preciso que ele tenha uma altura de 2 pontos, então, de 2 correntinhas. Então, eu vou fazer, ó, 1, 2. Vou laçar, isso aqui vocês já aprenderam, né? No círculo anel mágico do ponto alto. Vou laçar, não... Ai, meu Deus! Não destrua, não. Vou laçar 1, 2. Na terceira aqui, eu vou enfiar a agulha e aí, ó, eu vou ficar com 3. O que eu vou fazer? Eu vou puxar a laçada dentro de todas elas. Então, ó, passo a correntinha, puxo, fico com 3 laçadinhas, vou puxar o fio dentro das 3. Isso é o que a gente chama de meio ponto alto, tá? Vou fazer aqui de novo para vocês verem como é que fica os 5 pontinhos de meio ponto alto. E a última. Olha só, é assim que ele vai ficar, ok? Ele é representado, pode ser representado por um T ou por um T retinho com outro tracinho embaixo, parecendo um F, tá? Geralmente ele vai vir dessas duas maneiras aqui, pode ser representado. Depois dele, o próximo ponto é o que a gente chama de ponto alto, que eu já ensinei pra vocês, tá? E a representação dele vai ser o Fzinho aqui que eu falei, só que vai ser como se fosse meio itálico, ele vai estar meio tortinho. E aí é a representação do ponto alto. Eu vou subir aqui 3 correntinhas, porque ele tem altura de 3. Vou virar minha peça e vou passar o fio. Novamente fiquei com 3, esse aqui eu já ensinei antes pra vocês, né? Então, vou passar nas 2 primeiras, depois nas 2 últimas. E vou repetir esse mesmo processo, para ter todos os pontos altos. Aqui, passo por dentro. Puxo nas 2, puxo nas 2. Passo por dentro, puxo nas 2 e nas últimas 2. E aí, eu vou ter, ó, uma sequência de pontos altos. As 3 correntinhas do início é justamente para dar a altura, ó, do ponto alto. E aí, eu tenho um ponto alto. Por fim, a gente vai ter o ponto alto duplo. E ele vai aparecer justamente lá em cima. Ponto alto duplo. Que aí ele vai ter uma altura de 4 pontos, certo? Então, vamos lá. Para não ficar feinho. E aí, ó, vou enfiar, vou puxar 2 laçadas. Vou enrolar a agulha 2 vezes. Passo por dentro e vou ficar com 4. E aí, eu passo nas 2 primeiras, passo nas 2 seguintes e passo nas 2 últimas. Novamente, ó, laço 2 vezes. Vou passar aqui por dentro e 2, 2 e 2. Vamos fechar aqui esses nossos pontos. 2, 2 e 2. E mais uma vez, pra gente finalizar, 2, 2 e 2. E aí, a gente vai ter, ó, nossa sequência de pontos duplos, ponto alto duplo, tá? Ele fica bem alto mesmo.
E aí dá pra fazer algumas peças, geralmente é roupa, tapete, essas coisas que a gente vai estar usando. Ou quando a gente vai fazer apliques, né? Porque flores, essas coisas, geralmente a gente vai estar utilizando esse ponto. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qual é a próxima aula de ponto básico que vocês querem aprender. E a gente se vê na próxima.